Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador da TV Metrópole, mais uma vez estamos na sua companhia e ao lado do professor Paulo Bacelar para tirar as suas dúvidas na área da Previdência Social. A primeira pergunta vem da Andréia Lemos, do Conjunto Metrópole em Caucaia. Ela diz que é pensionista, professor Paulo Bacelar, pela morte do pai que era da Marinha. E ela pergunta se casar irá perder essa pensão. Com certeza, Zenon. Em regra, as pensionistas no serviço público militar, né, no regime próprio dos militares, eles têm direito apenas se elas forem solteiras. Né? Tem uma pensão vitalícia na época e perderiam se casassem. Então, se casar, pode ser que ela venha perder mesmo essa pensão. Professor Paulo Bacelar, a dona Sandra Maria em Caucaia, ela diz que tem 12 anos e 8 meses de carteira assinada e 3 anos como autônoma. Ela diz que irá fazer cirurgia e pergunta se tem direito a algum benefício previdenciário. Sim, se ela contribui, tem mais de um ano que ela contribui antes da incapacidade, ela pode pedir um auxílio-doença pelo telefone 135 ou numa das agências do INSS para poder ter direito ao auxílio-doença. O nosso telespectador Luenes Duarte de Caucaia diz que serviu o Exército durante 4 anos e pergunta se esse tempo irá contar para efeito de aposentadoria. Sim, esse período que você trabalha no Exército, você pode ter uma certidão de tempo de contribuição que é emitida pelas próprias Forças Armadas. Então, essa certidão você traz para o INSS a verba e poderá contar como tempo de contribuição. Antônio Colares, também de Caucaia, trabalha há 3 anos sem carteira assinada e pergunta quais direitos trabalhistas ele tem. Bom, todo o tempo que você trabalhou, mesmo sem carteira assinada, você tem direito a todas as verbas trabalhistas como se tivesse carteira assinada. O importante é o princípio da veracidade dos fatos, da realidade dos fatos. Então, se você trabalha, tem vínculo empregatício nesse período e a empresa não está assinando a carteira, mesmo quando ela for demitir, ela tem direito a pagar todas as verbas trabalhistas. O senhor José Ferreira de Caucaia diz que morou com uma mulher durante 25 anos, teve um filho que hoje está com 7 anos de idade e a companheira morreu. Ele pergunta, professor Paulo Bacelar, se tem direito a alguma pensão. Ora, se ele não era casado, ele precisa comprovar a união estável. E aí, vamos considerar, a partir de 16 de janeiro, né, de 15 a 16 de janeiro, começando aí, a pessoa se falecer após essa data, ela tem que comprovar a união estável, mas comprovar a união estável no período mínimo de 2 anos. Se esse óbito foi antes dessa data, você pode já ter direito à pensão por morte. Agora, precisa comprovar a união estável, mesmo que seja de 1 mês ou de 1 ano, não importa. Você tem que ter a comprovação da união estável. Ou seja, professor Paulo Bacelar, você fez referência às novas regras para a concessão do benefício da pensão por morte, que já estão em vigência essas novas regras. Algumas regras que alteraram já começam a estar em vigência, né, a partir do dia 15. Deste dia 15, desta quinta-feira. A partir de hoje já começa a contar esse período da carência mínima. Como a gente falou, quando o óbito foi antes do dia 15, você poderia apresentar uma união estável de 6 meses. Não tinha um tempo mínimo da união estável. A partir de hoje, a medida provisória 664, né, de 2014, assim, no final de 2014, disse que a carência agora para a pensão por morte é de 2 anos, quer dizer, o segurado ele tem que estar trabalhando ou contribuindo com a Previdência pelo menos com 2 anos antes do óbito, salvo se for um acidente ou acidente de trabalho que isenta da carência. E também o casamento e a união estável também tem um tempo mínimo de 2 anos. Então, a pessoa pode ser segurada por mais de 2 anos, mas se o casamento tiver menos de 2 anos, o dependente não terá direito à pensão por morte. Nós ainda vamos voltar dentro do Metrópole Debate para falar sobre esse assunto. No último bloco você fica atenta, porque já estão em vigência as novas regras para a concessão da pensão. Ana Maria de Caucaia diz que contribuiu para o INSS durante 2 anos, nos anos de 1996 e 97, e de lá para cá deixou a condição de segurada. A dona Ana afirma que foi ao médico, precisou fazer uma cirurgia e não pode mais trabalhar. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se tem direito ao auxílio-doença. Não, nesse caso não, ela não estava mais trabalhando, né, não estava contribuindo, então ela não terá direito a nenhum benefício previdenciário. Aí, pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, qualquer benefício que ela precise, ela não terá direito. Quem trabalha como empregado doméstico já tem direito ao seguro-desemprego? A pergunta é do Antônio Guilherme, do Centro de Caucaia. Não, ainda não, porque a emenda constitucional 72, que
trouxe para os direitos dos empregados domésticos os mesmos direitos para os empregados, ainda não foram regulamentados. Então o FGTS, por exemplo, não foi regulamentado ainda, por isso que a pessoa não tem direito a receber o seguro-desemprego. Agora vale também registrar, professor Paulo Bacelar, que em alguns casos os patrões já pagam por conta própria o FGTS, mesmo sem essa regulamentação através da Constituição Federal. E nesse caso, esses trabalhadores que os patrões pagam o FGTS, eles têm direito ao seguro-desemprego. Sim, ele já era optativo, né? Antes da emenda constitucional, então já era opção do empregador pagar o FGTS. Quem já paga o FGTS, ele recebe o seguro-desemprego quando é demitido. Mas para quem não paga, quem não optou por essa condição, ele ainda não tem direito ao seguro-desemprego. Fábia Lemos, da Jurema Calcaia, sou empregada doméstica há 18 anos e somente com 6 meses de carteira assinada. Eu tenho direito trabalhista referente aos outros 17 anos e 6 meses que trabalhei sem carteira assinada? Em relação ao FGTS? Em relação a todos os direitos trabalhistas, a pergunta da Fábia. Não, vai depender de do que ela não recebeu ainda, né? Se ela já recebeu o FGTS, por exemplo. Quando... Não, professor Paulo Bacelar, no caso, ela disse que tem 18 anos como empregada doméstica e somente 6 meses com carteira assinada. E pergunta se, correspondente a esses 17 anos e 6 meses, ela tem direito a direitos trabalhistas. Ela tem a receber direitos trabalhistas. Não, direitos trabalhistas não. Aí ela terá direito ao último emprego que ela teve, porque aí com certeza ela deve ter já prescrito os direitos que ela já deixou de receber. Se caso ela tenha deixado de receber algum direito e tenha ultrapassado mais de 2 anos do último vínculo que ela teve, ela deixa de ter direito aos benefícios, às verbas trabalhistas do antigo emprego. Mas a partir de agora do emprego novo, ela já pode ter direito a esses benefícios trabalhistas. Alfredo Santana, Pecém, São Gonçalo do Amarante. Como posso proceder para comprovar o tempo de contribuição ao INSS nos anos 70? Eu não tenho mais a carteira de trabalho e a empresa onde eu era empregado fechou as portas há mais de 20 anos. Olha, fica difícil. Agora você pode ter uma sugestão, você ir procurar a Caixa Econômica Federal e tirar o seu extrato vinculado do FGTS, que pode ser que tenha alguma informação lá. Sandra Alencar, do Conjunto Metrópole, em Calcaia. Tenho 54 anos de idade, 29 anos de contribuição e quero saber se vale a pena pedir a aposentadoria. Não, eu sugiro que ela espere os 30 anos de contribuição, porque 29 anos ainda, se ela tiver algum direito, é uma aposentadoria proporcional, e aí com 30 anos ela terá direito a uma aposentadoria integral. Antonieta dos Reis, do Centro de Calcaia. Sou professora há 28 anos, 15 anos dentro da sala de aula e 13 anos na área administrativa. Esse tempo garantirá a aposentadoria pelo último salário, que é maior do que como professora, professor Paulo Bacelar? Não, o salário da aposentadoria é uma média de contribuições desde julho de 94 até a data do período da aposentadoria. Então, se você tiver o último salário alto, pode ser que o seu salário com a média seja menor. Valdir Serafim, Centro, Calcaia. Há 12 anos trabalho sem carteira assinada. A empresa promete assinar a carteira, mas não faz. Esse tempo vai contar para a minha aposentadoria? Não, por enquanto não, porque ainda não tem uma comprovação da atividade. Se tiver mesmo que você tenha uma ação trabalhista futuramente e que uma sentença trabalhista te dê o direito a contar esse tempo, ela só vai poder contar o tempo de ação trabalhista, de reconhecimento de vínculo empregatício, se houver uma prova material. O INSS só reconhece se mesmo com a sentença trabalhista favorável ao segurado de reconhecimento de vínculo, ele só vai ter direito a trazer esse período para o seu tempo de contribuição se ele tiver provas materiais de que trabalhou naquela atividade mesmo com sentença trabalhista. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Você manda a sua pergunta, deixa as suas dúvidas nesses endereços que aparecem na sua tela. E na próxima edição do Metrópole Debate, você tem a resposta do professor Paulo Bacelar. Tem mais uma pergunta do Alisson Ferreira, de Calcaia. Meu filho trabalhou 6 meses com carteira assinada. O meu filho tem algum direito trabalhista? Sim, ele já tem direito às verbas proporcionais. 6 meses proporcionais de 13º, 6 meses proporcionais de férias, né? Se ele foi demitido, ele vai ter direito ao aviso prévio, vai ter direito a sacar o FGTS dos 6 meses que ele trabalhou e os 40% da multa desse FGTS, do saldo da FGTS. Você fica sentado, bem sentado aí, porque daqui a pouco a gente volta com mais perguntas para o professor Paulo Bacelar e outras informações da área da Previdência Social.